Boa noite a todos. Espero que todos estejam vendo a nossa tela, certo? Se alguém estiver com problema de visualização, por favor, levante a mão ou dê um toque aí, ou por voz mesmo, tá bom? Nós vamos falar aqui rapidinho. Hélio, alguma dúvida, algum problema? Hélio, pode tirar habilitar seu som? Nenhuma dúvida, Flávio. Eu achei que era para levantar a mão se estivesse vendo. Tá tudo ok. Tá tudo ok. Ah, beleza. Tá tranquilo, então. Gente, essa primeira aula são só três ou quatro apresentações, só slides, mas eu quero dizer o seguinte. A dupla negativa em inglês, tá? Na última aula, nós apresentamos um slide onde estava escrito I will not tell you your secret to anyone. O que quer dizer isso? Não vou contar seu segredo para ninguém. O que ele questionou? Vou ser bem assim rápido para... Depois vão ter esse material lá na biblioteca e tal. O que ele questionou? Ele disse que teriam duas negativas. O inglês não permite duas negativas, certo? E na hora eu estava sozinho, não tive como responder. Então eu fiz uma pesquisa e trouxe para ele aqui a explicação. Primeiro nós vamos falar a respeito do português. Como que funciona no português? Na frase, eu não sei nada, que é muito usada no português, é muito comum a gente falar, eu não sei nada, podemos observar um caso típico de dupla negativa, mas que é tranquilamente aceita por nós. Ou seja, nessa frase tem duas negativas. Eu não sei e nada. Certo? Mas que é aceita no nosso idioma tranquilamente. Mas uma pessoa exigente, né, no idioma, ela poderia dizer, olha, se eu não sei nada, então eu sei tudo. É essa que é a nossa questão. O inglês não aceita esse tipo de construção porque uma coisa nega a outra. Um negativo com negativo daria um positivo. Então, o cara que não sabe nada, teoricamente, saberia de tudo. Tá? Isso é uma explicação bem assim, rasa, mas que está gravado aqui. A dupla negativa em inglês. No inglês, a coisa é diferente. A dupla negativa não é permitida, pelo menos gramaticalmente. I don't know nothing. É um caso clássico de dupla negativa. O que eu disse aqui? Eu não sei nada. É a mesma coisa em português. Mas o que, na verdade, caracteriza essa situação? A dupla negativa se dá quando, em uma mesma sentença, podemos observar duas ou mais negativas, quais sejam. Eles não aceitam a frase que tem essas palavras aqui embaixo. No, not, nothing, nowhere, no one, nobody, never, it don't, didn't, it doesn't. Certo? Essas palavras, eles não aceitam que pelo menos duas ou mais estejam na mesma frase. É lógico que o nível de inglês de alguns não vai chegar a isso, mas o que eu quero dizer é isso. É que quando ele questionou, e aqui está a explicação para ele. E aqui está a explicação para ele. Aqui está a explicação para ele agora. Só um minuto que estou recebendo mais duas alunas. Então, como que nós vamos solucionar? Como nós vamos resolver esse problema? Quando você já tem uma negativa, I don't anything. Olha, desculpa, I don't know nothing. Você tem que substituir por alguma palavra derivada do any. Anybody, anywhere, anything, anyone ou ever. Alguma coisa mais ou menos assim. Ou então, tirar, né, suprimir o don't. I know nothing. Que quer dizer, eu sei nada. Ok? Então, basicamente é isso. Aqui, nesse último slide, está dizendo que, em alguns casos, os ingleses e os americanos aceitam a dupla negativa, mas, essencialmente, para casos de contextos informais, os famosos street language, ou em dialetos, e também em músicas, poemas e outras criações. Então, eles só vão aceitar no caso de licença poética, tá? Ou informalmente. Então, no inglês, nós não podemos dizer I don't know nothing. Eu não sei nada. Então, você pode dizer eu não sei ou eu sei nada, ok? Eu queria ser bem breve nisso aqui, porque eu creio que não é matéria do nosso treinamento, e
era só para justificar o questionamento do nosso colega Danilo. E, já de antemão, eu quero pedir a todos que, por favor, qualquer questionamento, por mais simples ou mais complicado que ele seja, por gentileza, traga até nós para que a gente possa tentar solucionar. Alguns a gente não vai conseguir solucionar na hora, outros a gente vai conseguir solucionar na hora. Mas, de toda forma, nos incentiva a pesquisar mais, ok? Então, sejam bem-vindos todos. Eu quero comunicar a todos que nós temos hoje uma presença ilustre da minha amiga, posso chamar de amiga, apesar do pouco tempo que eu conheço, a nossa amiga Thaís, direto de Manaus, mas atualmente ela mora em Montes Claros, e ela é diretora da escola Maple Bear. Maple Bear é uma escola canadense, vocês estão vendo ela na tela, que por coincidência fica aqui no bairro Bituruna, uma escola de ensino de idiomas, especializada em ensino de idiomas para criança. Eu vou deixar que ela fale no início do segundo tempo, para a gente não perder o ritmo aqui. Mas seja bem-vinda, Thaís, eu agradeço muito a sua presença, eu conto com sua ajuda, a sua competência técnica e a sua capacidade de entender o seu contato que você tem com o pessoal do Canadá, isso aí eu creio que vai nos ajudar muito. E também, depois você pode fazer o comercial da escola que você dirige, né? Que fique à vontade aí. Eu creio que possa ter alguns públicos aí para a sua escola, mas isso é outra história, tá bom? Você, como participante, também tem todo o direito aí de raise hand, levantar a mão e participar também. Eu peço ao pessoal para desativar os microfones e as câmeras, mas eu queria que você mantivesse a sua ligada também, desde que não houvesse comprometimento da nossa live, né, da velocidade de transmissão, mas eu creio que você possa permanecer, e o som seria bom permanecer desligado, porque a gente, para evitar microfonia, ok? Mas vamos lá, direto ao assunto, que nós temos muita coisa para fazer hoje, né? Hoje mais um dia, com certeza vai ser bastante grande, muita informação, e nós vamos, olha, a nossa metodologia que nós estamos tentando desenvolver, Thaís, isso é um curso que nós estamos estruturando, tá? Essa turma é a primeira turma, ainda a gente, o feedback é que vai nos ajudar a construir futuros eventos. Então, qual que é a nossa ideia? Nós não temos, assim, eu imagino que nós estamos estudando assuntos por bloco. É um pouquinho diferente do ensino regular, que ensina diversos assuntos, ele ensina o verbo to be no presente, depois eles vão para alguns vocabulários. Nós estamos estudando um bloco de estudo do alfabeto, estudo dos pronomes. Agora nós vamos estudar como fazer perguntas em inglês. A próxima aula vai ser a respeito dos tempos verbais. A próxima aula vai ser já os verbos modais, depois regulares e irregulares, e é uma sequência, um pacote. Por isso é muito importante que todos, né, que dentro do possível, nós temos colegas que estão assistindo a aula trabalhando, médicos aí, eu sei da situação, mas dentro do possível, que mantenham mais atento possível. Outra coisa, aqueles que não puderem acompanhar o ritmo, o raciocínio, porque vai ser rápido mesmo, e nós disponibilizamos no YouTube, vou falar de novo, e também na nossa biblioteca virtual, que eu espero. O nosso número de acesso no YouTube está muito baixo, viu, gente? Então, lá pode dar like também, se quiser e tal. Fica à vontade. Tá? Muito bem. Vamos começar, então. Eu vou contar, então, com a participação. Eu queria que Magali e Fernando estivessem aí visíveis, porque na leitura eles vão fazer parte, vamos fazer uma leitura coletiva aí. E Thaís também, com sua força aí, alguma palavra que ficar muito gritante, que doer aos seus ouvidos aí, Thaís, você pode dar uma cortada, dar uma entrada, dar uma cortada, a gente vai ficar satisfeito da sua participação, entendeu? E agradecido, é claro. Então, nós vamos tentar esmerar na pronúncia, né, Fernando e Magali, o que às vezes não é simples, nós somos estudantes também. Então, o que a gente quer é que, se alguma coisa doer os seus ouvidos, aí você levanta a mão, já ativa o microfone e vamos embora, tá bom? Já falei demais, vamos um
pouquinho Muito d'água aqui. obrigada, Flávio. Tá bom. Ô, Flávio, a Magali não está visível, não. Ah, tudo bem. Eu não sei, eu não sei qual que é. Eu não sei se ela... Magali, se você estiver visível aí, se for possível. Não tem problema. Tá, beleza, então. Apareceu. O grupo eu, Magali e Fernando, tá? Aqui, que é o grupo que está coordenando esse trabalho. E agora, com sua ajuda também, com certeza, a gente espera que seja, apesar de você ser muito ocupada, mas aí, de vez em quando, aparecer com a gente. Primeiro, gente, nós vamos explicar como é um curso de inglês para brasileiros no ambiente de brasileiros. Se você estivesse fazendo um curso desse no Canadá, você não veria essa tela, claro. Se tivesse um curso fazendo intercâmbio em uma escola de outro país, você não veria essa tela. Mas aqui, até porque nós ainda não temos uma turma assim, um nivelamento ainda bem apurado, então eu faço algumas analogias com o português, tá bom? Como fazer pergunta? A primeira vez, o nome da nossa apresentação de hoje é como fazer perguntas em inglês. Mas primeiro eu questiono como são feitas as perguntas em português. No português, para fazermos uma pergunta, apenas colocamos um ponto de interrogação no final da frase. Ok? Exemplo. Magali, Magali, por favor. Você é brasileiro? Você é brasileiro? Ele não é brasileiro. Ele não é brasileiro? Ok, vocês viram aí que simplesmente a frase permanece do mesmo formato e nós apenas colocamos um ponto de interrogação. Ainda bem que o nosso é só um ponto de interrogação. No espanhol são dois, né? Eu estou estudando espanhol também, então são dois, ainda é mais chatinho ainda. Mas tudo bem. Então, para fazer uma pergunta em português, é bem simples. Saímos da afirmativa, ponto final, para ponto de interrogação, e está resolvido o problema. É lógico, com a entonação diferente. Próximo slide, Fernando, né? Como são as perguntas em inglês agora? Fernando vai nos explicar. No inglês, a formação de perguntas obedecem a algumas regras, que estudaremos adiante. Vamos lá, então. Adiante agora. Pode continuar, Fernando. Para o verbo to be, que significa ser ou estar, apenas invertemos a posição do verbo com o sujeito. Então, na afirmativa, como que nós falamos você é brasileiro? You are Brazilian. Ok? A situação afirmativa. Vocês observaram aí que a gente usa, né, algumas escolas utilizam o símbolo para sentenças afirmativas, utilizam o símbolozinho de mais, né, entre parênteses, tá? E o símbolozinho de interrogação, na interrogação mesmo, ou um símbolozinho de interrogação entre parênteses também. No caso aqui, nós não colocamos. Mas, então, eu faço a afirmativa. You are Brazilian. Você é brasileiro. Para perguntar se ele é brasileiro, eu faço a inversão. Eu pego o verbo, né, que no caso aqui é você é, e pergunto, é você brasileiro? Então, are you Brazilian? Na frase seguinte. Gente, nós vamos, numa próxima etapa, então aqui nós não vamos nos ater ao estudo do verbo to be agora. É simplesmente para nós darmos a vocês a noção de como se faz a pergunta, tá? Então, o verbo to be vai ser estudado essa semana ainda. Eu creio que essa semana nós já vamos estudar o verbo to be. E aí sim nós vamos tê-lo em todas as formas. Afirmativas, negativas, contraídas, etc. Então, a outra sentença. He is not Brazilian. He's not Brazilian. A outra coisa também é que nós estamos procurando fazer uma leitura com todas as... pronunciando todas as palavras. Normalmente, o nativo não vai falar he is not Brazilian. He's not Brazilian. Ele vai falar, mas aqui no caso, nós estamos ainda, né, no início do nosso curso, eu creio que mais à frente nós já vamos tentar, pelo menos, já fazer um link entre as palavras aí, ok? E aqui é o mesmo caso. Se aqui no caso é uma sentença negativa, ele não é brasileiro. Is he not Brazilian? Então, ele não é brasileiro. Então, gente, verbo to be já é clássico. Para você fazer pergunta, inverte o verbo com o sujeito. Eu poderia, por exemplo, também colocar, por exemplo, Maria é brasileira. Aqui no caso, como seria? Então, seria Is Maria Brazilian?
Maria é brasileira? Ok? É lógico que os pronomes substituem os nomes. Então, eu posso colocar você é brasileiro ou Thaís é amazonense, qualquer coisa assim. Então, eu não preciso colocar o pronome, eu posso usar o nome de uma pessoa, obviamente. Isso é claro, né? Magali, por favor, esse slide. Outra forma de se fazer perguntas em inglês é através do uso de verbo auxiliar. Você mesmo, Magali. A grande maioria dos verbos em inglês, regulares e irregulares, pedem o auxiliar to do, que tem nas suas formas no presente do e does, e no passado did. No presente, I do, you do, he, she, it does. We do, you do, they do. Observa, gente, que o does é para apenas he, she, it. As outras formas nós vamos usar o to do, só o do. E no passado, ele é igual para todos. I did, you did, he, she, it did, we did, you did, they did. É só uma observação aqui, completando aqui o raciocínio de Magali. O verbo do, ele tem duas funções. Ele funciona como verbo auxiliar, para fazer perguntas e negativas em inglês, mas também é o verbo principal de frases, que significa eu faço. I do, eu faço. You do, você faz. He, she, it does. Ele, ela ou alguém faz. We do, nós fazemos. You do, vocês ou vós fazeis, né? Fazem. They do, eles ou elas fazem. Então, vocês observem que para eu conjugar o verbo do em inglês, é de cabo a rabo, é do. I do, you do, we do, you do, they do. Apenas na terceira pessoa, que é o he, she, it, que nós temos essa observação. Colocamos um E e um S ao final. Depois nós vamos também aplicar, dizer por que acontece isso, e também ensiná-los. No momento aqui, nós vamos nos ater só, não a função do do como fazer. Nesse momento, ele não é fazer, ele vai ser o nosso auxiliar de perguntas e negativas em inglês, tá bom? E o passado do inglês ainda é mais fácil ainda. Aí é tudo, aí não tem segredo. I did, you did, it did, we did, you did, they did. Eu fiz, ele fez, nós fizemos. Então, eles fazem did para tudo. Então, vocês já entram, né, aprendendo a conjugar um verbo aí, que no passado é a coisa mais fácil do mundo. Se você disser I did, eu fiz. Se você disser you did, você fez. Se eu disser he did, ele fez. E assim sucessivamente. Tá bom, gente? Agora, Fernando, vamos aí que essa parte é mais... O verbo auxiliar serve apenas para caracterizar a pergunta. Não é traduzido. Por exemplo, what do you do? Esse primeiro do, ele é o verbo auxiliar. Isso caracteriza que é uma pergunta. O segundo do faz parte do verbo, é o verbo fazer. Então, quando a gente fala what do you do, eu estou querendo dizer o seguinte: o que você faz? Quando é na terceira pessoa do singular, que é o he, she, it, nós usamos o does. What does she do? Esse does, ele é exclusivo para a terceira pessoa do singular. Então, what does she do é a mesma pergunta feita inicialmente, what do you do? Então, what do you do é o que você faz, what does she do? O que ela faz. Só mudou o pronome you e o she e a forma de usar o auxiliar. Então, a terceira pessoa do singular usa does e as outras usa do. Então, I do, you do, we do, you do, they do. Só usa he, she, it, does. Antes de passar o slide, aqui é um caso clássico que o do aqui está aparecendo com duas funções. A primeira função como auxiliar, que ele não é traduzido, ele só serve para caracterizar que está havendo uma pergunta, e o do, que é o verbo fazer mesmo. Então, eu coloquei isso aqui, não foi por acaso, não. É para vocês verem que
a mesma palavra tem funções diferentes numa frase, certo? Talvez pareça um pouquinho complexo para uma pessoa iniciante, mas nós estamos aqui também preparados ou dispostos a aprofundar isso aí em outros momentos, uma aula particular, uma coisa assim, certo? Sem problemas. Magali, com o passado, por favor. Aumentei meu microfone, Hélio. Está melhor agora? Está melhor. O verbo auxiliar serve apenas para caracterizar a pergunta. Ele não é traduzido. O Fernando já explicou isso. What did you do? Então, aqui, como eu tenho did, eu sei que está no passado a frase. O que você fez? Porque eu não usei what do you do, mas sim what did you do. Então, toda vez que você tiver o did como auxiliar, você está tratando de uma frase no tempo passado. What did she do? She do. É o tempo passado também do she do. What did she do? Como tem o did, é do tempo passado. E observem que o did, ele é igual, tanto para o you, quanto para o she, quanto para o it, quanto para o he, o que a gente já falou antes. Então, o verbo principal to do, fazer, e auxiliar did. Passado, I did, you did, he, she, it did, we did, you did, they did. É isso aí. Gente, como é que eu vou fazer para aprender o verbo to do? To do, você sabe, no presente, vocês vão ter que decorar. Eu não tenho uma receita para isso, não. Vocês vão ter que ler uma vez, duas, até decorar. Eu acho que não vai ser tão difícil. Somente na terceira pessoa que você tem que lembrar de colocar o do. No passado, se a gente não tiver condição de decorar, fica até difícil, né? Então, é bem tranquilo. I did, did. E saber que isso aí corresponde ao passado do nosso português, né? Tranquilo. Creio que não tem problema, não. Ok. Então, aqui nós trazemos alguns exemplos para vocês. O primeiro, I go. I go significa eu vou, né? E se quiser perguntar se eu vou, né? Uma pergunta, do I go? Esse do em amarelo aqui é a mesma coisa. Ele não tem, ele só apenas função sintática. Ele não traduz, ele não tem valor nenhum, não tem valor comercial. O valor dele apenas, né? É para indicar que está havendo a pergunta. Flávio, e se eu colocar sem o do e colocar só o I e o go, e colocar a interrogação? Os caras lá não vão entender, não. Eu creio que não, e aí não é o caso. É obrigado a colocar o do. Faz parte aí da língua inglesa, é uma estrutura que nós não temos no português. Então, esse tipo de estrutura, você tem que pegar, colocar no seu caderninho de anotações, no seu bloco de notas do seu celular, no seu iPhone, no microfone, sei lá, no computador, anotar no caderno. Eu acho que todos devem ter, todos estudantes que não têm caderno, não precisa de caderno, pode ser um bloco de notas, né? Um notebook, né? Tudo bem, mas tem que ter, tem que anotar, porque senão não vai entender, não. E sempre nós oferecendo aí para vocês a possibilidade de nos questionar sobre isso. You agree. Você concorda. Do you agree? Do you agree? Você concorda? E aqui também, como hábito, algumas palavras que podem gerar alguma dificuldade, eu já coloco a transcrição fonética aqui, certo? Lá do Oxford Dictionary, em inglês, no inglês britânico, em azul, e no inglês americano, em vermelho. Mas, se vocês puderem observar aí, a pronúncia é similar nos dois idiomas, às vezes, nos dois países. Vocês veem aqui, esse símbolozinho é o símbolo da letra, a gente diz, da sílaba tônica, né? Agree. Esse A ele não é pronunciado, ele é uma mistura de A com E, porque a sílaba forte, vocês estão vendo aqui esse pontinho em cima, é agree. Então, agree. Esse A ele é pronunciado, esse é um som que nós vamos estudar também mais à frente, é o som do schwa. É um som que ele é utilizado para pronunciar sílabas mais fracas. Agree. O que interessa aqui mesmo, o forte mesmo, é a sílaba tônica forte mesmo, né? A stress syllable é o agree, ok? Flávio, complementando... Sim, por favor. Por favor. Complementando, porque, como você comentou em relação à frase interrogativa, eles não vão entender que você está interrogando se não houver o do na frente ou o did na frente. Tem que ter. Não existe
para eles não existe uma entonação que corresponde à nossa do português. A gente está falando aqui meio forçado para significar uma question, mas eles não vão dizer do I go, eles vão falar do I go. A frase não é com a entonação do português no interrogativo, a frase é seca apenas com o do ou did na frente. Pode até acontecer de ter o ponto de interrogação, mas a entonação nem sempre vai ser de questionamento, né? O que caracteriza o questionamento, isso aí é claro, tem que ser o do. Se não tiver o do, essa frase não é interrogativa. Ou do ou did, ok? Nesse caso aí. Alguma... professora Thais, quer acrescentar alguma coisa? Ativa o seu microfone. Eu liguei aqui. Era porque vocês falaram do do e o did e o does, né? Também que são os três. No caso... Colocado correto mesmo, certinho. Beleza. Quando a gente fala do, gente, quando a gente está tratando aqui da primeira pessoa, da segunda, mas quando é a terceira, é das, ok? Mas na frente... É uma coisa que acompanha para sempre a gente, né? Em todos exatamente. Em todos os níveis. Eu creio que tenha mais exemplos para frente aí, Thaís, a gente vai poder reforçar isso. Mas sempre lembrando, se for tratado da terceira pessoa, he, she, it, você não vai colocar do, he, go, não. O do does, he, go. Ok? Ok. Acho que agora é Magali, né? Magali, vamos lá, Magali, você mesmo. Ok. She loves you. Ela te ama. Does she love you? Ela te ama. It rains in August. Chove em agosto. Does it rain in August? Chove em agosto. Vocês vão perceber que quando eu uso a terceira pessoa, she, ou it, ou he, eu vou usar não she love, mas she loves, ok? Tem um S no final. Se eu coloco does na frente, essa regra não existe mais. Eu vou usar she love, tá? Does she love you? Eu não preciso mais preocupar em colocar o S após o verbo da terceira pessoa, porque o does existe nessa frase, ok? Ou do existe na frase, então não é mais necessário. Na verdade, no caso does, né? Porque significa só, essa regra vale só para a terceira pessoa do singular. Presente, I love, you love, he, she, it loves. We love, you love, they love. Sempre quando nós formos colocar as conjugações... Mais alguma coisa, Magali? Desculpa. Não. Tá, beleza. Sempre quando nós formos falar de algum verbo, eu estou fazendo questão de colocar inicialmente as conjugações para vocês verem o quanto é fácil conjugar. O verbo love, em inglês, ele é tradicionalmente conhecido como amar, mas ele pode ser adorar também, certo? Eu adorei essa festa, então você pode citar o verbo love como adorar também, né? Uma pessoa adorável, né? Certo? Então, assim, pode ser caracterizado, não só no sentido de amar, não, tá? Então, mas sempre nós vamos colocar. Outra coisa também que eu vou aproveitar aqui a passagem rápida, isso vai ser explicado depois, em inglês, em português, nós não temos na terceira pessoa, chove em agosto. Então, nós não temos um pronome para dizer isso. Aqui existe, né, a gente chamava de sujeito oculto, mas nesse caso aqui, indeterminado, é um sujeito, não existe. E no português nós não determinamos. Chove em agosto, acabou. Em inglês, não. Em inglês é obrigatório que nós coloquemos o pronome. It rains in August. Certo? Então, é obrigatório. Eu não posso dizer chove em agosto, rains in August. Não, é obrigatório colocar o pronome. Tá bom? Gramaticalmente obrigatório. Você, Fernando? Do you know Fernando? Que significa, você conhece Fernando? Então, vocês podem perceber que quando eu fiz na minha entonação, do you know Fernando? Então, quando eu falo do, automaticamente vai sair uma pergunta. O do e o does, no início da frase, significa que é uma pergunta. Do you know Fernando? Você conhece Fernando? A resposta aí seria positiva ou negativa. Se eu conheço, eu não vou falar assim, yes,
I know, que seria eu conheço. Existe no inglês a resposta, ela é semelhante ao início da pergunta. Então, eu falo do you know, Fernando, se eu estou confirmando que eu conheço, eu vou falar assim, yes, I do. Basta isso, não precisa mais que isso. Agora, se eu não conheço, eu vou dizer no, I do not, ou no, I don't, que significa a mesma coisa. Don't aí é a contração, é a união do do mais o not. Seguindo, a segunda pergunta. Do you come from England? Você vem da Inglaterra? É a mesma resposta aí, ó. Yes, I do. Sim, eu venho. Então, veja bem, esse do que nós estamos fazendo a pergunta é a mesma da resposta, mas ele não tem significado nenhum, nem na pergunta e na resposta, ele não acompanha a tradução correta, porque não tem tradução. Eu só estou confirmando, sim, eu venho. E se for no negativo, no, I don't. Ou no, I do not, que é a mesma coisa. Na terceira pergunta, does he work with you? Por que colocou does? Porque tem a terceira pessoa, o he. Então, todas as vezes que usar o he, o she e o it, isso é regra básica, nós temos que decorar. Quem quer aprender inglês, não tem confundido isso aí. O Flávio até comentou algumas coisas na amostra aí anterior. Não adianta a gente questionar o inglês. Nós temos que seguir, aprender a estrutura do inglês. Daquele jeito. Não tem assim, por que é isso? Por que é aquilo? Não, é a estrutura do inglês e acabou. Você quer aprender inglês? Você tem que aprender a estrutura do inglês. Ela é diferente do português. Então, does he work with you? Ele trabalha com você? Isso que é a pergunta. Se ele trabalha, você vai falar, yes, he does. Agora, se ele não trabalha, você vai falar, não, no, he does not, ou no, he doesn't, que é a mesma coisa. Não, ele não trabalha. Vocês percebem que quando ele fala he does not, não tem nada a ver com trabalho, mas a estrutura da pergunta e da resposta para as pessoas que falam o inglês funciona dessa maneira. Então, não tem que colocar o work, que o work vem trabalhar, trabalha, não tem nada a ver o work da resposta. Na quarta pergunta, does she have a car? Ela tem um carro? É a mesma coisa do he, usado na terceira pessoa, então, da terceira pergunta. He, she, it sempre serão usados does. Então, does she have a car? Ela tem um carro? Sim, ela tem. Então, yes, she does. Não, ela não tem, não. Não, ela não tem. No, she doesn't. No, she does not. É a mesma coisa. Ok, gente, nós vamos fazer um intervalo. Antes de parar, eu queria só acrescentar uma informação. Em 99% dos casos, quando for negativo, o nativo de inglês vai responder no, I don't. No, she doesn't. Ele não vai falar, em 99% dos casos, no, I do not. Porém, quando ele quiser enfatizar, dar uma ênfase a resposta, aí ele pode dizer não, no, I do not. Ele está dando uma ênfase. Você roubou a minha carteira? No, I do not. Ok? Nesse caso, ele enfatiza que ele não roubou. Isso é só eu estou querendo dar uma didática aqui forte. Então, esse do not, I do not, ou she does not, podem ser usados, mas geralmente eles são usados exclusivamente para ênfase. Eu quero, então, agradecer a todos a participação nessa primeira aula. Nós vamos ter um intervalo, são 8h15 agora, vamos ter um intervalo de 10 minutos para poder atualizar aí o WhatsApp, acertar as coisas aí. Eu paro de gravar agora a aula, paro de compartilhar e paro de gravar, e daqui 10 minutos, mais ou menos, a gente retorna para o nosso segundo tempo, de mais uns 40 minutos, ok?
Muito obrigado a todos. E fique à vontade, eu vou estar aqui na sala, não vou sair, não. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade.